Despertar.
Ensina-me a servir, Jesus. Os anjos poderiam aqui descer, servir ao mundo com seu poder. Mas Deus me deu a bênção de amar alguém, fazendo só o bem. Ensina-me a servir, querido e bom pastor, que o mundo veja em mim teu sorriso e teu amor, que meus olhos mostrem vida e luz aos que não veem, e meus lábios levem esperança e paz também. Ensina-me a servir, Jesus. Ensina-me a servir. Ensina-me a servir. Ensina-me a servir, Jesus. Ensina-me a servir. Ensina-me a servir. Ensina-me a servir, Jesus. Muito bem, sejam todos bem-vindos aí a esse nosso encontro que era pessoal e virou virtual. Que bom que você está aqui com a gente. Boa noite, Tiago, Luana. Boa noite. O nosso querido amigo, irmão aqui, está aqui presente também. Me falhou a memória do abençoado. Olha só. Júlio César. Júlio, meu Deus do céu. Tô ficando velho, Júlio. Misericórdia, hein? Uhum. Que bom que vocês estão aqui. Julião, já aprendeu a mexer? É a primeira vez que estou aqui mexendo com o Zoom, Ah, não? já aprendi a mexer já. Ah, rapaz inteligente, né? Que coisa boa. Só tá sem nome aí, né? Tem que E renomear. Vou colocar o nome para você, ó. É com sim, acento? Júlio? Não me lembro. não, tem acento. Tá. Pronto, agora tá escrito Júlio lá. Hum? Fechou? Então tá. Queridos, nós vamos trabalhar o capítulo 2, tá? Só para vocês saberem, está gravando, tá? Então, a gente vai compartilhar isso aqui com eles, que não, se eles puderem ver ou não, não sabemos, mas eu estarei compartilhando com eles ali no grupo. Vou deixar para que eles possam é, acompanhar depois, porque senão a gente não consegue voltar, né, o tempo para poder seguir avante, tá certo? Então, a ideia é discutirmos tipo uma lição escola sabatina, entendeu? A gente vai trabalhando ali os pontos que a gente acha interessante, se você estudou e viu alguma coisa que chamou atenção. Eu tenho algumas coisas que eu anotei aqui também no celular, outras que eu mesmo aqui grifei aqui na minha apostila, né? O Julião, você tem a apostila, querido? Tem sim. Ótimo, ótimo. Então vamos começar um momento com uma breve oração. É, Vamos falar com Deus, então. Bondoso Pai, já estamos nas horas sabáticas, Senhor, e temos a alegria de juntos nesse momento, mesmo que virtualmente, em nosso conforto dos lares, podemos aqui agora trabalhar alguns pontos importantes desse livro, que para mim é um livro muito assim relevante para a leitura de um cristão. Quando tivemos contato a primeira vez com esse livro aqui, Passos para o Reavivamento Pessoal, eu particularmente fiquei muito impressionado. Sei que o Espírito Santo tocou muito na minha mente, no meu coração, para mostrar para mim a minha real condição como homem carnal que estava vivendo e a luta diária que agora que o Senhor tem nos ensinado a trabalhar para vivermos uma vida de maior consagração. Esse livro nos ensina mais a respeito do Deus Espírito Santo. Querido Deus Espírito Santo, o Senhor que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra. Faça-se presente aqui entre nós, ajude-nos a ter discernimento para cada situação que formos conversar, dialogar, e que, acima de tudo,
o Senhor nos dê força de vontade, nos preencha com o teu amor, né, o teu carinho, para continuarmos buscando o Senhor diariamente, a pessoa de Cristo Jesus e Deus Pai. Amanhã, Senhor, temos aí uma jornada de praticamente 3 horas de viagem, ida e volta lá a São João de Pelotas. Temos aí o nosso companheiro Júlio, que estará indo conosco, minha esposa também. Vamos estar levando a palavra pregada lá, Senhor, fale o Senhor e não eu. Vamos estar fazendo uma vigília também de oração breve com os irmãos. Esse final de semana teremos também, no domingo ali, o início da semana, uma vigília na madrugada, visitas, pregação à noite. E peço que o Senhor esteja à frente de cada um desses detalhes. Não nos deixe, estar longe do Senhor, mas conectados contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu falei aqui agora uma coisa e acabei esquecendo. Até, talvez você saiba qual é o próximo capítulo, para a mensagem desse domingo. Se você souber, me lembre ali, que é eu que vou ter que pregar. Depois eu olho, Isso, eu me olho ajude que ali. eu. Eu fiquei de perguntar isso, acabei não na correria aqui, acabei esquecendo e acabei não perguntando. Então vamos lá, queridos. Eu vou trazer algo que me chama muita atenção nesse capítulo, que para mim tem que ver com aquele negócio ali do homem natural, o homem carnal e o homem espiritual, né? Essa coisa do relacionamento, quando eu li a primeira vez a respeito disso, confesso que, olha, por mais que eu tenha feito teologia, por mais que eu sou ratão de igreja, né? Nasci na igreja, entre aspas, esse negócio aqui me pegou de uma maneira assim que eu fiquei assim, misericórdia, né? Quando eu li a primeira vez, eu falei, Senhor, eu sou um homem carnal, né? E eu percebi isso, mas aí o próprio autor aqui, o pastor, né, Helmut, o pastor, ele até diz nos outros livros que ele é, na verdade, pastor voluntário, né? Eu não acho que ele não chega a ser um pastor propriamente dito no sentido que fez teologia e tal, mas ele faz uma obra voluntária, muito linda, por sinal. E ele disse, olha, se você se encontra em qualquer uma dessas situações ruins, né, que seria o homem carnal, fique tranquilo, ainda há tempo de mudança, ainda tem esperança para você. E isso mexeu bastante comigo, né? E cada vez que a gente lê e relê de novo, né, como diz até o próprio livro na sugestão de leitura, por a gente estar sempre fazendo, vamos dizer assim, estudos dirigidos desse livro aqui e dos outros, inclusive agora no Encontro 7, a gente está no terceiro livro dessa série, que é o Coobreiros de Jesus cheio do Espírito Santo, a gente vai relembrando, a gente vai frisando, e isso é muito relevante, né? Isso é muito relevante. Então, é isso que me chama bastante atenção, principalmente ali no quesito do capítulo 2. E emendando aqui a prosa, como pastor, a gente sofre muito, né? Tiago também, o pastor da igreja local aí, o servo de Deus, um ancião, sabe como é difícil lidar com as ovelhas que são carnais, né? Elas machucam outras ovelhas, elas destroem relacionamentos, elas criam intrigas, elas são mexeriqueiras, fofoqueiras, preguiçosas, dão problemas danados, acha que está bem, está tudo certo, está salvo, não precisa de Cristo. Sabe? É umas ovelhas assim que dá um trabalho danado, né? Graças a Deus que o Espírito Santo pode convencer essas ovelhas a mudarem, né? Mas se elas não quiserem mudar, não tem nem Cristo pode resolver o caso delas, né? E é interessante saber que outrora eu ainda me considero um homem carnal e estou pedindo para Deus me transformar como um homem espiritual, né? Eu não sei vocês, mas eu, infelizmente, eu não posso dizer ainda que eu sou um homem espiritual 100%. Eu ainda me sinto um homem carnal. E essa é uma obra de uma vida toda, né? Uma vida toda. Eu achei muito bonito também, acho muito bonita essa oração que ele tem ali, Pai, que está nos céus, ajude-me a refletir nessa pergunta, sou cristão carnal? Se realmente sou um cristão carnal, ajuda-me imediatamente a reconhecer isso. Opera o teu querer em mim e ajuda-me a estar disposto a aceitar tudo o que desejas. Guia-me para uma vida cristã plena e alegre, e alegria, e também a vida eterna que tu prometeste. Renova o meu coração. Obrigado por atenderes a minha oração. Amém. Amém, né? Então, essas aqui são as palavras de oração do pastor Helmut Halber. Temos mais alguma pessoa aqui conosco, né? Que bênção. É a Lara, a Larinha. Ô, Bruno, tudo bem? Você está na casa Bom, do boa João noite. ou vocês estão na sua casa?
Eu tô em casa. Ah, legal. Então seja bem-vindo, viu? Nós estamos estudando, trabalhando o segundo capítulo desse livro aqui que eu deixei para vocês, tá? O segundo capítulo desse Tá. livro. Bom, eu já dei uma introdução aqui. Se os meus amigos quiserem falar alguma coisa também, fica à vontade, senão a gente vai tocando ficha aqui, né? Para não ficar um negócio vazio, né? Eu acho ali questão da igreja, né, que às vezes a gente está refletindo alguma coisa do mundo que a gente está lendo aqui, né? A gente está dentro da igreja, a gente está fazendo uma coisa no mundo, né? Tipo, se for da preguiça, da inveja, coisas aí. Então, quer dizer que ainda é uma pessoa carnal, né? A gente tem que mudar, né? Como o pastor falou anteriormente, né? Ainda que a gente tem tempo para essa mudança, né? Enquanto Jesus não voltar, enquanto a vida em nós temos como refletir, né? Como olhar para dentro de nós, assim, olhar para nossa vida, né? Ver todos os pontos, né? Às vezes vai ter pontos, às vezes que você está mais pleno, né? Mais, vamos dizer, que está mais perto do ser espiritual, mas às vezes tem pontos ainda que você tem que mudar, né? Tem que abandonar o eu, né? Às vezes é difícil a gente largar o controle da nossa vida, né? E colocar nas. Verdade, verdade. Falhou aí? Ou vocês terminou de falar? Desculpa. Que bonitinho esse casal, né? Uma belezinha esses dois. Tão fofinho. É. Outro ponto, outro ponto que o próprio pastor Helmut, né, trabalha aqui nessa apostila é a questão da própria necessidade que nós temos, né, como seres humanos, do Espírito Santo para o reavivamento. Você já percebeu como nós somos muito independentes, né? Nós se acostumamos muito com o proceder daquilo que a gente consegue fazer sem Deus, né? Daquilo que a gente pode ou consegue supostamente fazer sem Deus. A tal ponto que, como ele mesmo diz aqui, eu acho que não é nesse capítulo aqui, o 2, não é sim, é no capítulo 2, ó, na página 35, ele diz assim, ó, A. W. Tauser disse, abre aspas, se o Espírito Santo, finalzinho ali, ó, se o Espírito Santo fosse retirado da nossa igreja hoje, 95% das coisas que nós fazemos continuaríamos a fazer e ninguém notaria diferença. E se o Espírito Santo tivesse se retirado na igreja primitiva, 95% das coisas que estavam sendo feitas iriam cessar e todos notariam a diferença. Isso é muito triste, gente. Eu paro para pensar porque, veja, vem cá nós, a gente faz, infelizmente hoje está assim, né? Por favor, Lara e esposo, não se escandalizem tanto no que eu vou dizer aqui, mas é que nós Uhum. estamos discutindo a respeito da realidade do ser humano, tá? E infelizmente isso, Uhum. tá? Mas assim, como cristãos, teoricamente, a gente se esforça, né? Tá lá, líderes de ministério, muitos cargos em cima de poucas pessoas, poucos que estão dispostos a servir. Antigamente era o contrário, era briga para ter cargo. Hoje é briga para ter alguém que possa, talvez, servir em algum ministério, né? Não é verdade? Não é assim? Aí quando Sim. a pessoa está lá servindo, tentando dar o melhor dela, vem, fala uma coisa, desanima, critica, etc. Poucas pessoas indo ou frequentando a casa de Deus. E a gente fica pensando, o que que leva a acontecer tudo isso? Quando a gente foca talvez nas coisas que são mais 95% daquilo que a gente pode fazer. Ah, então vamos fazer um planejamento, vamos nos encontrar para fazer tal coisa. E aí pouco se fala, ou pouco talvez se trabalha os pontos que realmente fariam com que nós avançássemos de uma maneira promissora, como, quem sabe, buscar o Espírito Santo, estar reunidos buscando vigílias, oração e tarari, tarará. E mais a gente se concentra naquilo que vamos dizer assim, daquilo que eu consigo, daquilo que nós conseguimos mensurar. E a gente vai percebendo que isso, na verdade, não gera, entre aspas, um resultado correto, um resultado a longo prazo da obra do Espírito Santo, né? É por isso que, agora eu abro aqui meu coração para vocês, que eu tenho entendido que o maior esforço que eu tenho
que nós temos que fazer como líderes, como servos e servas de Deus, é aprender a ter esse relacionamento mais íntimo com o Senhor, né? É, e levar ou promover momentos que façam com que as pessoas também aprendam a fazer a mesma coisa. E eu tenho percebido que o Momentos a Sós com Cristo é uma dessas ferramentas. Vigílias, outra ferramenta, né? É, tentar estar mais próximos uns dos outros, talvez a gente está tentando de alguma forma ou de outra, né? Principalmente ali com a liderança. Tudo bem que às vezes não dá tão certo quanto a gente gostaria, mas eu acho que é mais ou menos por esse caminho aí. E outra coisa que a gente talvez não pode ficar expectante demais é de que todos vão participar. Não, não vão. Não é todas as pessoas que vão querer. Não todas as pessoas estarão dispostas, entendeu? Mas isso não deve gerar em mim, barra nós, um sentimento de tristeza, de amargura ou de desânimo, né? Porque já pensou se Jesus ficasse desanimado se por causa de um dos 12, aquele que o traiu, né? Como Judas, no caso, ele largasse os butiá, né? Não. Ele, por amor aos 11, vamos dizer assim, na verdade para os 12, né? Mas assim, focado nos 12, sabendo que eles se tornariam, ele perseverou, ele deu o melhor dele, né? Então, às vezes, a gente tava. Eu já estive em uma situação como essa, né? Como estou dizendo para vocês, às vezes eu focava apenas nesse um, né? E aí todo o ministério se tornava pesado, difícil. E ainda sem Jesus, pior ainda. Sem Jesus, pior ainda. Mas a gente tendo Jesus e focando nos 11, fica mais leve, fica mais tranquilo, fica mais fácil, né? E isso vai ajudando a gente a avançar. Então nós temos que orar bastante, pedindo para Deus nos ajudar a fazer com que tudo que nós venhamos fazer não seja obra nossa. E se talvez o Espírito ser tirado da nossa vida, da nossa igreja, nós não consigamos fazer nada mais. Apenas deixamos de ter inexistimos, né? Inexistimos. Eu estou lendo esse livro aqui, queridos, até compartilhar com vocês, porque tem a ver com o assunto. Esse aqui, ó. Chamados. Tá ruim aí, o negócio tá tapando. Mas o nome do livro é Chamados para Salvar. Esse livro, o pastor Pedro, ele compartilhou com os evangelistas de cada uma das nossas igrejas. E esse livro aqui, ele foi publicado originalmente com um título em inglês, né? Que significa em português, o pastor evangelista. Em inglês é The Shepherd Evangelist. Foi lançado em 1950. Veio aqui para o Brasil, vamos dizer assim, em português traduzido, 15 anos depois, em 1965. E esse livro ele vem falando de algo que a igreja ultimamente tem falado e nós estamos cada vez mais ouvindo isso ser falado, de que de forma teórica, falando a respeito, por exemplo, do sistema como nós adventistas lidamos com a igreja, pelo menos a igreja pioneira no passado, ao longo do tempo, ela acabou substituindo a maneira bíblica ou a visão dos nossos pioneiros líderes com aquela visão mais evangélica do ministério, né? O que é a visão evangélica do ministério? Os pastores, barra anciãos, os presbíteros, ou estão assumindo funções que são mais locais, ao invés de seguir aquela visão bíblica, que era como deveria ser desde o princípio, onde Paulo, um dos grandes líderes, né, nessa visão correta, ele fundava igrejas, ele estabelecia novos lugares, novos templos, e então estabelecia os pastores locais, ou seja, os anciãos, os presbíteros, para cuidar dessas igrejas, dando ênfase então no plantio de igrejas e o desenvolvimento do evangelismo público. Nós estamos cada vez mais nos afastando dessa visão correta, que é bíblica, que tem base no Espírito de Profecia também, e indo para uma visão que não foi o que Deus idealizou para a sua igreja. Aí eu fico me perguntando, será que nós não afastamos com o tempo porque não estamos buscando o Espírito Santo como deveria ser buscado? E aí, talvez por querer fazer as coisas do nosso jeito, sem o Espírito Santo de Deus, é que às vezes a gente acabou, sem perceber, se afastando desse ideal, né, divino que Deus sempre teve para, para os seus filhos, para a igreja, né? Então, isso faz me pensar bastante sobre essas questões. Complementando o que o senhor falou agora, na página 24, né? E que eu sublinho aqui uma citação que fala:
ele, né, dentre parentes Deus, pode fazer mais em 6 meses através de um povo dedicado do que poderia fazer sem ele em 60 anos, né? Então, como o senhor falou, às vezes a gente quer fazer muitas coisas por que a gente quer fazer por nós mesmos, né? Às vezes um monte de programas, às vezes sem buscar a orientação de Deus, às vezes ele pode levar 60 anos para chegar ao mesmo resultado que ia ter em 6 meses, né? Então, às vezes a gente está caminhando para o caminho certo, né? A igreja eu vejo crescendo, tá buscando mais o Espírito Santo, né? Então, eu acredito que a gente, com essa busca, com certeza vai ter mais resultados, né? As mais rápidos, não por nossos méritos, por nossas mãos, né? Mas com a ajuda do Espírito Santo, né? Guiando a igreja. Qual Eu é que é até complementar a página mesmo, Tiago? 24. 4 que o Thiago leu. 24. Fala, Lu, fala. Eu até ia complementar, né, que realmente, até na história da igreja adventista, nós vemos que a igreja teve um crescimento, assim, muito grande, né, com os pioneiros ali. A mensagem se espalhou mundialmente. E talvez hoje o crescimento, a gente continua crescendo, mas não aquele crescimento exponencial, né, que a gente viu no início. Quando a gente realmente busca primeiro o Espírito Santo, os resultados eles vão vir naturalmente, né? E hoje a gente coloca, como a gente está falando agora, né? Primeiro a gente quer tentar fazer da nossa forma. Então, como o Thiago falou, a gente pensa, quando você assume, por exemplo, o ministério na igreja, a tendência é a gente pensar, o que que eu vou fazer? Teve épocas que a gente assumiu, né, em que todo mundo fazia um planejamento, então todo mundo ali com várias ideias e tal. E tudo parecia muito legal, mas quando tu ia ver ao longo de um ano, por exemplo, a maior parte das coisas não se concretizava, ou os resultados não eram aqueles esperados, né? Então, dá para perceber isso na prática. Eu até fico pensando, quando a gente lê na Bíblia ali, e a gente olha para os discípulos, assim, através de coisas simples, né, pregações simples, eles alcançavam muitas pessoas. E hoje a gente parece que a gente fica tentando buscar coisas até meio mirabolantes, né? O que que a gente vai fazer? Vamos distribuir brindes, quem sabe, né? A gente já fez isso, brindes, é legal, mas se a gente comparar, eles não distribuíam brindes, e mesmo assim as pessoas, né, estavam lá muito ansiosas para ouvir, né? Então, é uma reflexão, assim. É verdade. Nós estamos num estado de tão afastamento de Deus ou independência dele, que quando fala de orar, de buscar, a gente foge, a gente não quer, É, não quer saber de. Não é é verdade? verdade, É bem essa vibe, né? Esse espírito, às vezes, que domina o coração da gente. é verdade, É, ainda falando sobre a respeito da necessidade do espírito para o avivamento, dentro desse capítulo aqui, esse capítulo é bem grande, né? Ele é bem vasto. Tanto é que bem longo. no grupo da classe bíblica ali, que a Marlene e o Haroldo nos ajudam a conduzir, eles separaram em duas partes. Mas vamos tocando a ficha aqui. Ele falou a respeito de que, então, o reavivamento, a conclusão que a gente chega, de que o verdadeiro reavivamento só é possível com a presença do Deus Espírito Santo, né? E assim, creio eu como vocês, eu também estou aprendendo, né, a buscar esse reavivamento, irmãos, porque não é fácil, é uma coisa terrível, né? Esses dias eu estava lendo um livro aí, uma meditação, não sei, aí na meditação dizia assim, eu acho que é o próprio livro ali do Cobreiro de Jesus, um dos capítulos aí que nós estamos estudando, tem a frase ali do Martim Lutero, que ele dizia assim, ó, que um dia ele pegou e tentou matar o eu, afogado, e aí ele descobriu que o sem vergonha sabia nadar. Então, então é bem isso, né? A gente acha que venci uma coisa, beleza, acabou, né? Não tem mais que se preocupar. Não sabe de nada, inocente. Tá ali o eu querendo novamente nadar, e se você deixar, ele vai longe, chega em um lugar e consegue se multiplicar e tal. Então, o miserável sabe nadar. E temos que afogá-lo todos os dias, né? Porque senão ele permanece constantemente vivo.
Ele trabalha ali também o conceito das parábolas das 10 virgens, né? As nécias, ali de Mateus Uhum. capítulo 25. E ali ele fala a respeito da necessidade do azeite, que é símbolo do Espírito de Deus. Interessante, gente, agora falando especificamente aí dessa parábola, todas elas tinham azeite, Uhum. né? Só que tem uma Sim. diferença. Algumas tinham a reserva, ou seja, símbolo denotando de que buscaram mais do que as outras, ou na porção que deveriam buscar. E isso quer dizer de que a parábola ilustra de que, de alguma forma, o povo que vai chegar antes da volta de Jesus, todos eles estarão, vamos dizer assim, em um patamar de busca do Espírito. Só que umas vão continuar e outras vão parar, né? A questão é, onde eu estou hoje nessa parábola? Eu sou aquele que continuo buscando ou eu paro? Ou eu parei? Entende? Lógico, a gente não está nem falando aqui, quem sabe, de pessoas que nem querem buscar, né? Vamos estar falando ali, tentar trabalhar aquelas 10, né? Especificamente as 5 nécias e as imprudentes. Então, a gente tem que parar para refletir, porque é lógico que parábolas também, elas não são tudo aquilo ali, a gente consegue, de maneira perfeita, trazer aplicações. Mas as aplicações, pelo menos os pontos principais das parábolas, deixou cair aí. Vai machucar aí, hein? Nos ajudam a, a, a ter um parâmetro de como está a nossa vida, né? Com Deus, com o Senhor Jesus. Ô, Julião, não querendo colocar você numa situação constrangedora, bem de boa, porque a gente está aqui de forma informal e tal. Teve alguma coisa, não sei se você teve tempo de ler também, né? Teve alguma coisa, se você leu aí, que te chamou a atenção no capítulo 2 que você gostaria de compartilhar com a gente? Então, Ó, eu passo uma dica para vocês. Ó, quando vocês estudarem, né, todos que estamos aqui, não sei como é que vocês fazem aí, mas eu, gente, olha, eu vou riscando, eu vou. Aqui não dá para aparecer que por conta da obstrução aqui, ó. Eu risco, eu sublinho, eu faço os carcel danados, porque depois a gente lembra, viu? Por exemplo, naquele negócio que você falou da página 24, eu sabia que eu tinha lido, mas só não lembrava a página que estava. Mas já estava sublinhado. Eu peguei de novo e sublinhei mais um pouquinho, que é importante, né? São frases assim que chamam a atenção, né? Fala, pastor, querido. ali na página 29, ali, ó, por que é tão importante se entregar a Deus completamente? A Uhum. última chamou mais atenção que a palavra de Deus diz: portanto, os irmãos, rogos-lhe pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Deus deseja libertar-nos do nosso próprio eu, da escravidão, do pecado, mas como isto requer uma completar transformação, a renovação de toda a nossa natureza, é necessário rendermos-nos internamente a Ele. No ego é ofendido, facilmente ciumento, irritado e ressentido, etc. Deus quer nos libertar dessas atitudes. Isso aí te chamou a atenção. Sim, Você sabe que eu grifei algumas coisas aí, viu, o Júlio, nessa sua parte que chamou a atenção sua. sim, Eu grifei a parte ali, ó, Deus deseja libertar-nos do nosso próprio eu, da escravidão do pecado. E grifei também, é necessário rendermos-nos inteiramente a Ele. Deus quer nos libertar dessas atitudes. Eu grifei toda essa parte aí. sim. Eu quero aproveitar aqui, até porque talvez haja entre nós aqui quem não conhece esse canal, e eu vou fazer um rápido merchandising. Deixa eu aqui ocultar o fonte. Então, olha só. Ixi, o YouTube aqui tá zoado. Talento. Eu não sei por quê, mas agora ele tá com essa frescura de ficar pedindo pra gente ficar Verdade. recoisando aqui. Mas vamos ver aqui que se eu consigo rapidamente mostrar aqui para vocês uma coisa. Tem um canal, eu quero recomendar para vocês, tá? O casal ali já sabe, já conhece. Qual é o canal? Adriana Maia. É ela mesmo.
Eu vou mandar depois no grupo ali para vocês, mas se vocês puderem, dá uma olhadinha nesse canal. Coloca lá no YouTube assim, ó, a Adriana Maia. Eu acho que praticamente todos os vídeos e testemunhos que tem no canal dessa irmã aqui são uma bênção. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Sim, tá dando pra ver bem. Né? E o que que eu tenho feito? Eu tenho feito assim, ó, eu pego aqui no YouTube, clico em vídeos e venho aqui, o mais antigo. E tô vindo de trás para frente, entendeu? Ó, tô assistindo um por um. Sim, Tô fazendo isso. aham. E eu parei em alguns aqui, um aqui Bastante. agora. Acho que eu tô nesse aqui, ó. Tô estudando agora mais a respeito do cinema, a influência do cinema, a influência do streaming, a influência dessas coisas aí Uhum. na vida da gente. Eu já conhecia já o Scott Meyer, ele é uma benção nesse camarada aqui. São alguns shortzinhos que tem, tá? Recomendo fortemente esse canal, tá? É um canal muito abençoado, essa irmãzinha aqui é bem de Deus. Vou até mandar aqui já no grupo aqui, porque daí depois o pessoal vai saber o que que é ou não, Realmente, né? né? Tem uns testemunhos ali que são impressionantes, assim. São muito legais, assim. Muito motivadores também, né? Os testemunhos que tem ali no canal dela. São Ah, coisas tá, assim posso que, sim, eu lembrei de uma coisa. Tem um testemunho ali sobre, assim, em relação a isso que a gente está falando agora, que é de um senhor chamado Jim, Jim, só que eu não lembro o sobrenome, ele é americano. Não Jim sei se Humber, passou de assistir esse testemunho. é o Jim Humber. Ah, deve ser. E assim, bem em relação ao que a gente está falando, ele era ancião de igreja. Quando ele se converteu, ele levou várias pessoas para o batismo, deu muito estudo bíblico. Só que ele, por exemplo, ele tinha um problema que ele se irritava muito fácil, perdia a paciência. E mesmo ele indo à igreja, tendo cargos, dando estudo bíblico, ele continuava dessa maneira, né? Então tinha situações que ele perdia a paciência. Aí ele até conta no testemunho dele, não vou falar tudo, né? Que o pessoal assista, é bem legal. Mas ele conta de uma situação que ele teve uma briga com a esposa dele, e inclusive ele coloca a esposa, tranca ela pro lado de fora da casa. E aí ele percebeu em um dado momento que aquilo ali não estava certo. Ele sabia, na verdade, sempre quando ele agia dessa maneira, que não estava de acordo com a Bíblia, né? Não é um verdadeiro cristão agir dessa forma. Então, isso mostra pra gente, né, que aqui o capítulo 2 falou muito disso também. Ou seja, tem muito cristão carnal dentro da igreja, nós agimos de forma carnal e muitas vezes nós não percebemos, né? A igreja, às vezes, estar na igreja cria meio que como eu posso dizer, sei lá, uma máscara ou uma ilusão, né? A gente pensa assim, não, eu estou indo na igreja, tá tudo bem. Na verdade, as nossas atitudes ainda às vezes não mudaram, tem muita coisa para mudar, muita transformação para acontecer. E sem o Espírito Santo a gente não vai conseguir fazer essas mudanças, né, que a gente precisa na nossa vida, né? É só por ele que a gente Os consegue. dons do Espírito Santo, né? Tem que desenvolver os dons. Sem ele é impossível nós conseguirmos qualquer coisa, né? E quão idiota às vezes a gente é, né? Falando de mim agora, sem a gente perceber, a gente acha que pelo fato de, por exemplo, né? Tá no ministério, fazendo alguma coisa para Deus, tá tudo bem. Você fica com a mente aplacada, achando que o fato de você estar trabalhando para Deus, tá tudo bem, sendo que isso é um ledo engano. É bem a síndrome de Laodiceia, né? Que acha que tá tudo certo, Uhum, né? E vamos levando e tal. Isso é muito perigoso. É um sentimento que os anjos maus colocam no nosso coração sem a gente perceber, né? Irmã Lara, eu não sei se você e seu esposo. Qual que é o nome do seu esposo mesmo, irmã? Juscelino, O Juscelino, né? Eu não sei se a senhora e o seu esposo chegaram a conseguiram ler alguma coisa, ou você só tá ouvindo mesmo a gente falar aqui, ou teve alguma coisa que você também gostaria de compartilhar daquilo que vocês leram? eu, eu li só um pouco, só a primeira página desse aqui, ó. Ah, tá. O que é o que a gente vai fazer terça-feira, né? Aham. Beleza. Quer compartilhar alguma coisa disso aí que você leu, que você achou interessante?
Tá É, valendo. por que que não, por que que tá dizendo, né, que até quando a Bíblia vai existir? Eu achei, assim, bem interessante, sabe? Uhum. E você sabia que você percebeu que ela é eterna tanto quanto Deus é, né? Sim, Isso dá uma daí eu segurança fiquei pra assim gente. meio, sabe? Aham, Uhum. fiquei assim meio em dúvida um pouco, sabe? Nós vamos trabalhar melhor isso na terça-feira. Como eu tinha dito ali Tá. no grupo, acho que você talvez tenha ouvido o áudio, infelizmente eu estaria na Uhum. terça-feira pessoalmente, só que nós vamos estar em viagem. Surgiu uma situação que a gente não vai conseguir estar mais aqui na terça-feira, mas eu consigo fazer virtualmente, né? Se o pessoal se engajar aí, a gente faz virtualmente, tá Aham, bom? Tenta motivar eles aí a tá. entrar aí, ou ensina eles, né? Porque pelo jeito você já aprendeu. Aham. Nem que for para fazer uma câmera só e toda a galera ali, sei lá, alguma coisa. E a gente vai trabalhar esses pontos aí. Vamos trabalhar algumas questões relacionadas. Por exemplo, é, por, é, posso confiar na Bíblia? A Bíblia é confiável, a despeito de ser escrito por homens? O que me garante de que, de fato, a Uhum. Bíblia é confiável? Isso é uma coisa interessante de se pensar, né? Como a Bíblia chegou até Aham. nós? Entende? É, por que Aham. que existem tantas traduções do mesmo texto? Por que existem várias versões da Bíblia? Por que tem Bíblia que tem mais livro, outras menos livro? Coisa assim a gente vai trabalhar para deixar mais claro algumas questões importantes aí com relação à palavra de Deus, tá? Mas parabéns aí por se dedicar e estar buscando, né? Isso aí é muito importante para o nosso crescimento espiritual, né? Nós vimos também aqui no capítulo 2, o pastor Helmut Halber, ele fala a respeito da conversão, né? A conversão é um processo e é diário, né? É, então, quando a gente inicia esse processo de relacionamento com Deus, e se a gente não continua, esse processo que deveria ter continuidade, ele tem como se fosse um empacamento ali, né? Igual o carro, quando tenta sair do lugar e não sai, né? E aí você não consegue avançar, né? Então, muitos cristãos acabam experimentando uma conversão, vou dizer assim, até mesmo verdadeira, né? De entrega naquele período da sua vida, mas, como diz hoje eu entendo o que que significa essa frase. Como se diz, o primeiro amor vai se esfriando. Gente, o que que significa isso? Primeiro amor se esfriar. Simplesmente significa que a pessoa não está mais buscando a Deus como deveria buscar desde o começo, entendeu? É isso que é esfriar, né? É exatamente isso, não tem outra questão. É igual um casamento, né? Aqui praticamente todos nós somos casados, a não ser o Júlio, né? Tem alguém que a gente ama e zela ali, se compromete. Para de agradar sua esposa, para de estar junto com ela, para de ouvir o seu esposo para ver o que que vai dar o casamento. Vai dar divórcio. Simples assim, né? Então, se a gente para também de buscar ao Senhor, de estudar a tua palavra, de fazer aquilo que Ele pede para a gente fazer, essa continuidade de experiência que deveria ser uma semente de grão de mostarda plantada em boa terra, ela não vai germinar, não vai frutificar e não vai crescer, né? Por isso que, às vezes, a gente acaba se apegando só à parte da parábola que diz que nossa fé tem que ser como um grão de mostarda. Jesus, ele estava falando do processo de se plantar o grão, que não fica só pequenininha, ela cresce, e fica grandona, né? E às vezes a gente acaba, vamos dizer assim, se, se eu não sei o que eu estou tentando usar, achar uma palavra aqui, ficando feliz, ficando satisfeito apenas em estar com a fé somente do tamanho pequenininho de um grão de mostarda, né? Isso não dá muito certo, não. E aí a gente acaba decrescendo ao invés de crescendo. Alguém queria falar alguma coisa aí? Como o pastor falou, né, tipo, que a questão da gente alimentar nossa fé, nossa espiritualidade, igual como a gente alimenta um casamento, né? A gente vê tantas pessoas, se a pessoa não dedica tempo no relacionamento, né, com o cônjuge, com a pessoa que está ao lado, ela vai acabar esfriando o relacionamento e vai acabar tendo um divórcio, né, vai acabar uma separação.
E assim é com a mesma coisa com Deus, com o Espírito Santo, né? Se a gente não nutre uma comunhão diária, um relacionamento com o Espírito Santo, com a pessoa de Jesus Cristo, vai chegar ao ponto que nossa fé vai cada vez ficando mais, né? Em vez de crescer, vai diminuir, né? É verdade. Tem muito crente aí que tá dormindo separado de Jesus, alguns estão até numa casa diferente, só não tem coragem de divorciar. É ou não é verdade? Tem, ó. Tem um sim, ó, de crente assim. Que são os carnais, né? Que é os carnais ali que ele diz, é, especificamente aqui nesse estudo, né? Ele fala também a respeito da entrega total a Deus, né? O cristão precisa colocar todas as áreas da sua vida sobre o senhorio de Cristo. E aí é interessante que às vezes a gente quer fórmulas, né? Para salvar ou fórmulas para se relacionar com Deus, né? Não é difícil você ouvir as pessoas chegarem assim para você. A gente que é líder, a gente ouve muitos irmãos perguntar: Pastor, é pecado tal coisa? É pecado tal coisa? É essa pergunta que eles fazem, né? Eu achei legal uma ilustração uma vez, não sei onde que eu vi isso. É, ele fez a seguinte comparação, né? Os crentes perguntam: é pecado fumar? É pecado beber? É pecado fazer isso? É pecado fazer aquilo? Posso fazer aquilo? É certo isso? Hum. E aí o pastor falou assim: Veja, você é casado, irmão? Sou. Ok. Vamos supor que a sua esposa peça para você lavar a louça. E aí você pergunte assim para ela: Meu amor, se eu lavar a louça, você vai continuar me amando? Sim. Se eu não lavar, você vai continuar me amando? Sim. Ah, então não vou lavar, não. Aí você não lava a louça naquele dia. E aí sua esposa pede para você fazer uma coisa e outra, e você faz sempre as mesmas perguntas. E pergunta se, de fato, se você deixar de fazer ou não, ela vai continuar te amando. Prolongue isso para alguns anos de relacionamento. O que você acha que vai acontecer, irmão? Ele falou assim: ela vai ficar muito brava. Irmão, seja mais honesto. O que você acha que vai acontecer? Acho que vai dar divórcio, né? Falei assim: por quê? Porque ela, a despeito de me amar, espera que eu responda de uma maneira ativa aquele amor que ela está pedindo, né? Que haja uma parceria e tal. Falei assim, irmão, é a mesma coisa com Cristo Jesus. Ele nos deu a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Aqui estão instruções importantes para o seu crescimento espiritual com Ele. E se Ele te pede coisas e você pergunta, mas Senhor, se eu deixar de fazer isso, o Senhor vai continuar me amando? Que você acha que vai acontecer com o seu relacionamento com Cristo? Algo muito parecido com o que poderia acontecer com o seu relacionamento com sua esposa. Só que a diferença não é Cristo que se divorcia da gente. Não é Cristo que se afasta da gente. É nós que nos afastamos dele, né? Aí, pô, quando ele falou disso, né? Eu não me lembro ontem, estou tentando, não estou conseguindo aqui, então não vou nem ficar insistindo. Eu entendi bastante a respeito disso, né? Nessa questão. O que é que muitas vezes nos induz a essas perguntas? Essa pergunta, se posso ou não, sabe o que que é, na verdade? É o eu encapuzado, escondidinho ali, querendo saber qual é o limite para ele continuar tendo prazer e viver e poder continuar nadando tranquilo. Geralmente é isso. Você está entendendo? É o eu que é contra Deus, o eu que não quer as coisas do Senhor, o eu que não ama a Jesus, o eu que gosta do pecado mesmo. Geralmente é o eu que está ali por detrás desses nossos questionamentos, né? Então a gente tem que parar para pensar mais a respeito disso, né? Que essas perguntas às vezes são capciosas da nossa parte sem que a gente perceba. A respeito de ser às vezes sincera, né? Em querer fazer o que é certo. Mas é muito mais algo do que eu devo ou não fazer. A pergunta ou o esforço tem que ser com quem eu estou ou não passando tempo. Entende? Quanto mais tempo eu estiver com Cristo, naturalmente é fato de que mais eu vou apaixonar-se por Ele, mais eu vou querer refletir o seu caráter. Mais eu vou naturalmente, né, pelo Espírito Santo, refletir o caráter dele. E o contrário também é verdade. É, inclusive agora, aproveitando o que ensejo, estudando ali, vendo os vídeos que o Scott estava falando, ele já tinha falado sobre isso uma vez, eu já tinha assistido lá em 2020, quando teve o GIC Brasil, mas ali no Shorts ele deu uma reforçada. Perguntaram ali, por que que é tão viciante e tão cativante a, o streaming? O streaming, filmes, novelas, filmes, por quê?
E aí ele estava dizendo, explicando de que nós fomos criados por Deus como seres que gostam de histórias. Isso já está na nossa genética. Nós gostamos disso. Jesus usou a metodologia de história para, inclusive, ensinar verdades, como, por exemplo, na sua pregação, através de ilustrações. Qual é a maneira que você acha que Satanás também vai trabalhar conosco para nos influenciar para o mal? Usando histórias. E o streaming não é de fato uma forma de contar uma história, mesmo que seja uma história, histórias mentirosas, como por exemplo, vamos usar aqui a Marvel, né? São histórias que existem? Não, não existe Capitão América, não existe Homem-Aranha, nada disso existe. Só que por detrás dessas histórias, dessas parábolas, dessas pregações de Hollywood, verdades, ou melhor, teologia que não é bíblica é ensinada ali. E quanto mais tempo eu passo, sem eu perceber, essas histórias vão moldando a minha forma de pensar, que são contrárias àquilo que aqui está escrito. Então, como a Bíblia diz que tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, isso deveria ocupar meu pensamento, e se eu ocupo mais o meu pensamento nessas coisas que são criadas pelos anjos maus, através de pessoas, para nos tirar a atenção daquilo que é mais importante, no caso a Bíblia e de Deus, com o tempo, sem que eu perceba, eu estarei refletindo e respondendo essas histórias, né? Que ficam no subconsciente, no inconsciente. E eu falo, queridos, como alguém que já experimentou muito isso, né? Já que a gente está falando sobre isso, eu era muito viciado nessas coisas aí, meu chapéu. Tanto é que quando eu assistia, cadê que eu queria ler a Bíblia? Cadê que eu queria estudar a palavra de Deus? Cadê? Rapaz, nada, a gente ficar desanimado, e aquele vazio, uma xoxeira danada, um negócio, umas leseiras, você fica meio banzo assim, sabe? É muito, muito estranho. Mas ao mesmo tempo também, a gente fica pensando, né? De como poderia ser se a gente focasse mais naquilo que realmente é verdadeiro e é correto, né? Ou seja, a palavra de Deus. Quanto mais tempo a gente passar com Deus, né, a palavra do Senhor, mais nós estaremos refletindo o caráter dele, não é verdade? Então, essa resposta que ele deu, para mim, foi muito interessante, fantástico. Eu não tinha parado para pensar ainda. E olha que eu já tinha assistido, né, os vídeos que ele tem ali no canal dele e tudo mais. Esses dias eu me deparei com um vídeo dele falando sobre ali o The Chosen. Eu fiquei muito impressionado. Infelizmente, a gente sabe, né, que aquilo que o The Chosen traz não é o Cristo bíblico, né? É o Cristo dos Mormons, é um Cristo mais assim, ele é aquele Cristo que prepara o caminho, ele não é o próprio caminho, como diz a palavra, é o Cristo que é o irmão de Satanás, né? Criado por uma criatura, não é o Cristo que é Deus, né? Então são coisinhas sutis que a gente às vezes não percebe, mas que estão ali embutidos, sem que a gente perceba, e a gente vai absorvendo aquilo, e os próprios autores disseram que 95%, falando a respeito dessa série, não é bíblica, não é baseado na Bíblia. Então, dá para entender o porquê que tem coisas ali que não são reflexo, né? Mais alguma coisa que vocês querem trazer à tona aí, que vocês acharam interessante ou relevante? Valorosos do Complementando, Senhor. complementando o Oi? que o pastor falou agora sobre séries e tem até do The Chosen ou qualquer outra coisa, né? Assim, a gente já vai acabar memorizando coisas que não estão na Bíblia, né? E é bem, bem mais difícil a gente, vamos dizer, esquecer essa coisa errada que a gente aprendeu, vamos dizer, vendo um filme, uma série, do que, do que a gente. Eu tô me perdi. Tava falando que, que é bem mais difícil a gente esquecer, né? Isso que a gente viu, né? Como o pastor falou, vai estar no nosso subconsciente, a gente vai, às vezes vai ler aquela parábola ou vai ver uma pregação, vai lembrar aquilo que tu viu, né? Aquela série que tu viu, e vai, tipo, vai dizer, tu vai pensar, às vezes coisas que nem estão na Bíblia, para que vai acontecer, né? Então, é bem complicado. Outra coisa que eu ia comentar, pegando esse gancho, é que uma vez eu comecei a assistir umas videoaulas assim na internet e era língua portuguesa, assim, eu estava estudando para concurso e era uma professora de Minas Gerais. E em Minas Gerais eles têm um sotaque bem diferente do nosso
Principalmente para nós que somos gaúchos, é um sotaque bem diferente. Aquele, como é que eles falam? Ai, esse trem, e vários, assim, termos diferentes, né? E eu assisti tantas aulas dessa professora que eu lembro que na época eu comecei a falar umas coisas assim, sabe? Igual mineiro. E eu pensei, minha nossa, assim, inconscientemente eu tava absorvendo o sotaque dela, sabe? As gírias, tudo. E o Thiago, até a gente já conversou sobre isso, ele não é tanto assim, sabe? Ele fala que não percebe tanto. Mas eu parece que é mais forte. Então, de forma inconsciente, nós absorvemos muitas informações quando nós assistimos, por exemplo, filmes, se alguém assiste novela, o que for, né? A gente vai absorvendo, a gente não percebe, a gente vai considerando até os comportamentos. E depois, quando você fala alguma coisa, você reage de uma forma, e aquilo lá tem relação com o que você está, as janelas da alma, né? Como é falado na Bíblia, o que que você está ali absorvendo. Então, Amor, isso é muito interessante, né? A gente tem que ter cuidado com as janelas da alma, realmente, se a gente quer deixar de ser carnal, né? Isso, a gente às vezes pode achar, não dá nada, não tem problema, não vai fazer diferença, mas faz bastante diferença. É verdade, é aquela coisa dos neurônios espelho, né? Que É, ele fala ali. É muito interessante aquele negócio ali. É, a questão do efeito manada, né? Sem a gente perceber, a gente tá sendo influenciado, né? outra coisa também, pastor, aqui do o livro, ele fala na página 32, tem uma parte que diz ali, né, como a Bíblia comenta, não dá para servir a dois senhores, né? Eu acho que um outro problema também de nós muitas vezes não evoluirmos é que hoje ser cristão, pelo menos no nosso país, no Brasil, não é como lá na época dos discípulos, que você se declarar cristão, é, você podia ser xingado, você podia ser perseguido, morrer, né, apedrejado. Então, hoje, às vezes é até bonito, né? Tem inúmeras pessoas que são evangélicas, então isso faz com que muitas vezes a gente fique aquela coisa, como alguns dizem, né? Um pé na igreja e um pé no mundo. A gente não quer abdicar, né, de muitas coisas, não quer negar o eu, né? Então, a gente percebe com certeza. Um sinal de que nós não estamos crescendo como cristãos é quando a gente ainda quer fazer coisas que as pessoas do mundo fazem, quando a gente ainda quer imitar as pessoas do mundo, né? Isso é com certeza um sinal de que nós não estamos ali é, vivendo realmente, né, pelo Espírito Santo. E aí isso pode ser em todas as áreas da vida, né? É verdade, é verdade. Essa questão da entrega total, ele vai sempre impedir a entrega parcial, reparcial, né? Ele vai sempre impedir a gente de conseguir alcançar um reavivamento genuíno, né? Então, nós, eu, você, precisamos colocar todas as áreas da nossa vida sobre o senhorio de Cristo. E o que que é colocar tudo? É tudo, tudo. É o que eu como, o que eu penso, o que eu leio, o que eu faço, as minhas ações, tudo, né? Jesus tem que participar de tudo na nossa vida. Uhum, Quem aqui pode se levantar e dizer assim, ó, eu em tudo tenho colocado nas mãos do Senhor? Olha, se você faz isso, louvado seja Deus. Eu quero dizer para você que infelizmente ainda não consigo colocar, mas eu estou pedindo para Jesus me ajudar a fazer isso. Não é fácil, irmãos. De fato ser aquilo que Jesus pediu para a gente ser, né? Como criança, né? A criança ela é totalmente dependente dos pais. Tudo que ela vai fazer, ela pergunta pro pai, uhum, né? E tá ali sempre na barra do pai. Quer ver um bebê, então? Se a gente se tornar um bebê, aí então nós vamos uhum. estar num nível assim, vamos dizer assim, né? Nível de criança, né? Como Deus gostaria que nós estivéssemos, né? Totalmente dependentes dele. E a gente tá muito independentezinho ultimamente. Outro ponto ali que muitos cristãos experimentam uma conversão verdadeira, mas negligenciam continuar dessa experiência. Já falamos. Perigo da vida cristã superficial. Então, o pastor Halmert, ele adverte contra viver uma fé superficial meramente ritualista, né? Esse dia eu estava falando com um dos oradores do Momento da Sós com Cristo, o nosso amigo lá, o irmão Claudinei, né?
E ele estava falando, né? Eu perguntei, e aí, Claudinei, como é que foi lá na Estância do Meio? Como é que foi? Ah, pastor, foi muito bom. Os irmãos que foram gostaram bastante. Alguns não tinham participado ainda. Mas eles precisam de motivação, pastor, porque o senhor sabe, né? O Momentos a Sós com Cristo é como uma marreta. Ela ajuda a quebrar a formalidade nossa, né? Que a gente tem com Deus, com as coisas que Deus nos permite ter, né? No relacionamento com Ele. Então, cada vez que os irmãos participam, pastor, de Momentos a Sós com Cristo, ouvir, experiencia isso diariamente, é como se fosse a marreta de Deus na vida dela para destruir toda a formalidade, tudo aquilo que atrapalha aquele relacionamento daquela pessoa com Deus, né? Então, eu peço até vocês que me ajudem a orar com isso, que ainda não sei como que a gente pode, de uma maneira sem forçar, mas natural, levar todo o nosso distrito, principalmente as que já tiveram momentos de ações com Cristo, a termos ali mais momentos de intercessão, de oração, né? Que isso é o que vai certamente também fazer uma grande diferença para um reavivamento coletivo e a busca do Espírito Santo, né? E a gente sabe que o verdadeiro reavivamento exige uma experiência profunda e transformadora com Deus. Eu creio que esses foram os pontos aí de destaque, pelo menos foram os que eu marquei aqui, né? Como eu disse, o capítulo 2 ele é bem grandão, ele abrange bastante coisa, mas talvez esses aí foram, quem sabe, os principais, né? Se é que nós podíamos, quem sabe, resumir tudo aquilo que nós estudamos, né? Há uma coisa interessante, né? Às vezes fala-se de espírito, receber o espírito e tal, e por vezes as pessoas elas tendem a querer, vamos assim, medir o fruto do espírito ou a ação do espírito na vida delas com base no sentimentalismo. Uhum. Eu gostei da maneira como o pastor Helmut colocou, que é bem bíblica, e na verdade é uma citação do Espírito de Profecia e tal, onde ela diz ali na página 40, todas as inspirações do Espírito Santo estão sempre em harmonia com a escritura, com a escrita, com a palavra escrita. Como sucede no mundo natural, assim também se dá no espiritual. Então, se supostamente há um espírito, se você acha que é o Espírito Santo falando para você, veja se aquilo que ele te fala está de acordo com o que está escrito. Se não tiver de acordo, pode ter certeza que não é o Espírito Santo. É outro espírito. São os espíritos dos anjos maus, certamente, que estão falando à sua mente, ao seu coração. Então, o Espírito Santo nunca vai te levar, Júlio, Lara, Juscelino, Tiago, Luana e Rufino, e outros que estarão ouvindo, quem sabe, essa mensagem depois. Igual meu pastor amigo aqui, tá Flávio, que está acompanhando a gente aqui por ligação. Ele nunca vai nos levar longe da palavra de Deus. Ele sempre vai nos encaminhar de acordo com o que está escrito, né? Que legal isso, né? Assim nos dá a segurança de que se vier um bocó e falar uma coisa que não é bíblica, a gente sabe que ele é um falso profeta. A Não é nossa verdade? tendência é isso, né, pastor? A gente sempre associa se eu tô triste, se eu, né, o sentimento que eu tô sentindo, é sinal de que eu não tô com o Espírito Santo, né? E essa questão do sentimento, ela é muito, muito enganosa, com certeza. Quando a gente lê a Bíblia, lê o Espírito de Profecia, a gente vê que é um perigo muito grande. Até esses dias eu comentei com o Thiago também que o Roger Morneau, ele escreveu alguns livros, né? O mais conhecido é o Viagem Sobrenatural, tem o Sobre Oração também, né? E tem também um que é o perigo, deixa eu lembrar agora, o perigo sobre os anjos, algo assim. Esse livro, por exemplo, ele conta a história de um grupo de pessoas que começou a se reunir e eles começaram a querer algo concreto, sabe, na vida deles, mas o que eles começaram a pedir? Talvez anjos. Isso, eles começaram a pedir para ver anjo na oração. E o que é o perigo? Que a gente sabe que tem os anjos de Deus e tem os anjos de Satanás, né? Os anjos caídos. E apareceu anjo para vários deles. Só que eles não foram percebendo que esses anjos foram instruindo eles com coisas contrárias às escrituras. Então foram dando sinais de que não eram anjos de Deus. E assim, é muito interessante a história, porque as pessoas elas se desviaram tanto do caminho que elas até cometeram crimes ali, né? Como se o anjo me mandou fazer isso. E é o anjo de Deus, mas obviamente, né, não era.
Então, a gente percebe o quanto é perigoso, né? Os enganos de Satanás são muito sutis. Esse tempo eu também estava lendo um livro, a questão da origem do falar em línguas tem muito a ver com essa questão do sentimentalismo, né? Do pensar que o Espírito Santo, né? Eu preciso que se expresse de alguma forma, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso realmente, né? É verdade, é verdade. Tem muita coisa boa aqui nesse livro aqui, mas se a gente ficar conversando sobre tudo que está aqui, não vamos ficar aqui até amanhã, né? Uhum. Esse capítulo ele é muito grande mesmo, pastor. É, Até a gente estava destacando aqui, mas é muita coisa. é verdade. Mas um que foi um soco no estômago meu foi esse aqui da página 36. A razão por que é tão pouco do Espírito de Deus é que os pastores aprenderam a atrapalhar sem ele. Misericórdia. É, isso aqui me deu uma tristeza quando eu li na época, né? E a gente tem que pedir para ele fazer com que isso aqui seja ao contrário, né? Bom, eu contei meu testemunho para Uhum, vocês já ouviram, né? Como que Deus tem me ajudado a superar isso. Meus irmãos, precisamos ser dependentes dele, né? Eu acho que nós poderíamos finalizar esse nosso encontro com orações, né? Vamos fazer isso, orar, clamar, pedir. Eu queria dar oportunidade para todos que estão aqui, tá? Lembrando que falar com Deus é como um amigo, como diz a serva de Deus, né? Então, da mesma maneira uhum, como a gente falou aqui com cada um de vocês, de uma maneira natural, sem ficar procurando palavras frescurentas e difíceis, nós vamos falar com Deus agora, tá? Estou falando aqui mais para, quem sabe, para a Lara e para o Juscelino também, para o Júlio, né? O Júlio já tem acompanhado a gente aí. Fale o que tiver no seu coração, né? Não precisa procurar palavras difíceis. Nós sabemos que Deus, ele está conosco principalmente através da presença do Espírito Santo, dos santos anjos dele ali representando ele, né? Então, a despeito da gente não ver, né? E às vezes é até bom a gente não ver mesmo, não, porque nós não poderemos suportar algumas coisas, né? Se nós víssemos, né? Todo esse grande conflito que tem por aí. Então, Deus às vezes permite nos resguardar dessas circunstâncias porque a gente não pode suportar, principalmente a sua glória, né? Como ela é na sua essência. Então, ainda a gente não pode ver. Então, a gente tem a fé de que Ele está conosco aqui, através da presença do Espírito Santo, e a gente pode abrir nosso coração para Ele, falar para Ele, quem sabe as impressões que nós tivemos aqui, alguma coisa que te chamou atenção, algo que venha fazer você e eu estarmos mais conectados com Deus e receber o Espírito Santo. Bom? Então vamos lá, vamos nessa sequência aqui. Eu vou ser o último a orar aqui, tá? É, Começa com o Júlio, depois a Lara, Tiago e Luana. Beleza? Pode ser assim? Então vamos. pode. Se você tiver condições de se ajoelhar, se ajoelhe. Se não tiver, pode ser do jeito que você está aí mesmo, hein? Bom, vamos lá. Pai querido, quero agradecer por mais uma semana, Pai, com certeza, com conceder mais um dia de luta e de glória, meu Pai, por estar bem, por Senhor ter cuidado de mim, por ter cuidado de toda a família, por ter cuidado de todos os irmãos da igreja, meu Pai. O Senhor toca no coração de cada um de seus filhos, meu Pai, que estão em situações, vamos dizer, difíceis, meu Pai, longe de Ti, longe de Teus braços, Teus caminhos, meu Pai. O Senhor possa conceder, possa tocar no coração, na vida de cada um de seus filhos, que eles possam voltar o quanto antes para os seus domínios, para os seus braços, meu Pai. E também pedir também, meu Pai, obrigado pelo mais um capítulo do pequeno grupo, meu Pai, pela palavra aqui que nós intercedemos com o pastor Rufino, com o irmão Tiago, com a irmã Luana e com a irmã Sara. Que o Senhor possa mandar bênçãos na vida de cada um deles, meu Pai. Que cada dia mais eles possam entregar a Ti o Espírito Santo, eles possam cuidar e interceder por eles, pela vida deles, por mim, pela minha família, meu Pai, por todos os irmãos da igreja e por todos os seus filhos que necessitam de Ti, meu Pai. Em nome do Senhor Amém. Jesus, amém. 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 Irmã Lara, quer orar? Fica à vontade, pode falar o que você quiser. Fala o que vier na Meu mente. filho, minha família,
pela minha mãe, minhas irmãs. Gratidão por tudo que você está fazendo na minha vida. E que abençoe sempre a minha vida, de todos, de toda a minha família. Amém. Amém. Bendito Deus, pelo Pai, continuando em oração. Aprendemos bastante, Pai, sobre o Espírito Santo, sobre a falta, o que a falta do Espírito Santo faz nas nossas vidas. Muitas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito, queremos resolver as coisas sem te buscar, queremos moldar nossa vida, né, com eu, com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu quero fazer, mas muitas vezes esquecemos de ver, de olhar, de ler e ver o que que o Senhor quer na nossa vida, que o Espírito Santo quer nos transformar. Então, eu te peço, meu Deus, que o Senhor trabalhe na vida de cada um aqui dos irmãos presentes, também aqueles que vão assistir essa live, que, que todos possam olhar plenamente no íntimo do coração, né, para ver o que falta, né? O que nos falta para a gente ser mais espiritual, para a gente buscar mais o Espírito Santo. Então pedimos, Pai, que o Senhor esteja nos abençoando, nos guiando nesse caminho, que sabemos enquanto há vida e enquanto o Senhor ainda não voltar, ainda há esperança para que possamos tornarmos totalmente espirituais. Tudo isso te pedimos e agradecemos, sem mérito nenhum em nós, mas pelo sangue de Cristo Jesus. Amém. Amém. Pai querido que habita nos altos céus, Senhor, somos, Pai, tão pequeninos, somos seres humanos tão frágeis, mas, ó querido Deus, assim como o Pai se manifestou no coração de Lúcifer no céu, o pecado do orgulho, muitas vezes esse pecado invade o nosso coração, Senhor. E apesar de virmos do pó e sermos pó, muitas vezes, Senhor, esse orgulho faz com que nós nos sentimos independentes, Pai, que pensamos que conseguimos fazer tudo com as nossas forças. Muitas vezes, Senhor, as coisas começam a acontecer e pensamos, que bom que eu fiz isso, como eu consegui fazer isso ou aquilo. Mas, ó Senhor, este pecado do orgulho sabemos pela tua serva Ellen White, que ele é tão ofensivo a ti e até mais ofensivo que muitos outros pecados que consideramos muitas vezes grandes. Pai querido, limpa o nosso coração, Senhor. Ajuda-nos, querido Deus, a nos tornarmos verdadeiros cristãos. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolvermos os dons do Teu Santo Espírito. Ó, querido Deus, muitas vezes sentimos também, Pai, que estamos fortes, sentimos que o simples fato de ir à Tua casa, à Tua igreja é o suficiente. Mas, querido Deus, abra-nos os olhos, Senhor, por meio do Teu Santo Espírito. Faça-nos, Senhor, ver a nossa fraqueza, querido Deus. Ajuda-nos, Senhor, a ver aquilo que precisamos melhorar, crescer como pessoas. Pai querido, que nós deixamos de ser canais, mas que possamos ser espirituais. Que Amém. possamos, Senhor, não viver, como Paulo disse, apenas do leite, mas que possamos buscar a comida sólida. Sabemos, Senhor, que a Tua palavra é o pão que nos nutre. Que possamos, Senhor, buscar a Tua palavra, que possamos, Pai, buscar o Teu Santo Espírito cada manhã, Senhor, cada dia em nossas vidas. Pai querido, dá-nos, Senhor, também conhecimento, que possamos, ó Pai, entender a Tua palavra ao lermos. Ajuda-nos, querido Deus, a sentir cada vez mais desejo de Te buscar, Senhor, que possamos sentir a falta de Ti a cada dia, Pai, que possa arder em nosso coração a vontade, o desejo de estarmos ao Teu lado, de nos ajoelharmos e falarmos contigo, Senhor. Querido Deus, te pedimos, ó Pai, nos perdoa pelos nossos pecados e pelas nossas falhas. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. É o que te peço, Pai, em nome de Jesus e pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz. Amém. Amém. Querido Deus, nós estamos aqui graças aos méritos do seu Filho, Cristo Jesus, nosso Deus, nosso amigo, nosso advogado.
e pela atuação do Espírito nos motivando a estudar mais temas importantes, né? O Senhor nos motivou a começar aí de tempos em tempos. Nós não estamos conseguindo fazer toda sexta-feira, mas pelo menos de 15 em 15 dias, de maneira alternada, esses encontros. Hoje nós não conseguimos fazer ele presencial, mas estamos fazendo virtual, justamente até mais para abranger os nossos amigos que talvez por questões de logística, né, não conseguiram estar vindo. E temos aqui esses valorosos e valorosas aqui conosco, que juntos discutimos algumas questões que já tínhamos estudado, visto e analisado, e percebemos que, Senhor, estamos acostumados a ir à igreja, a falar das coisas do Senhor, a trabalhar para o Senhor, sem o Senhor, ó Pai. Isso é uma coisa muito trágica. E o pastor Helmut fala sobre isso, principalmente ali na página 33, que eu estou lendo aqui. Vimos aquela questão de fazer tudo, 95% se não tivesse o Espírito, muito triste também. Pastores como eu, Pai, que aprenderam a trabalhar sem o Senhor, muito triste. Então, onde é que nós vamos desse jeito, Senhor? Nós não vamos para lugar nenhum, a não ser perder a vida eterna achando que está tudo bem. Então, o Senhor precisa nos transformar, destruir, renovar plenamente. Tenha misericórdia de mim, da minha família, da igreja que o Senhor me permitiu ser, entre aspas, pastor aqui por um tempo, enquanto o Senhor não volta. Transforma a mim primeiro, para que assim eu consiga inspirar outros líderes, outros queridos irmãos também, que esse também seja uma bênção inspirando outros. Ajude-nos a buscar de forma individual e coletiva o Espírito Santo de Deus. E volte logo, porque, misericórdia, Senhor, já não aguentamos mais ter que fazer cultos fúnebres, ver pessoas doentes, ver o pecado destruindo as vidas das famílias próximas e mais distantes. Não é fácil. Quanto mais o Senhor vendo tudo e sentindo tudo ao mesmo tempo, porque o Senhor é Deus, né? A gente ainda só consegue ver uma parte de toda a desgraça que o pecado é. E o Senhor vê o todo e sofreu por nós de uma maneira em que trouxe consequências eternas para o seu Filho, Cristo Jesus, inclusive. A divindade foi afetada por conta do pecado. Mas obrigado porque o Senhor não deixou de, vamos dizer assim, passar por toda essa tristeza por nós, por toda essa aflição. Tomou sobre si, como diz ali o texto de Jeremias, Isaías 53, né? Que é ali o capítulo do servo sofredor, mostrando o que o Senhor passou de uma maneira bonita, de uma maneira perfeita, mas ao mesmo tempo também muito triste, né? Então ajude-nos a meditar cada vez mais nos teus feitos por nós e ajude-nos a admirar o Senhor através desse relacionamento que o Senhor nos ensina todos os dias em te buscar, através da Bíblia, da meditação da palavra, da oração, enfim, são muitas formas que o Senhor nos permite estar em conexão contigo. Ensina-nos a servir, querido bom pastor, que o mundo veja em nós o seu sorrir, o seu amor e que cada vez mais venhamos ser amigos do Senhor para toda a eternidade, começando agora. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos finalizar aqui com um louvor, né? Vou colocar aí para tocar. Vamos cantar o Vaso Novo, o Renove, de um jeitão mais de 1900. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, como a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me pra fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, pra honrar o teu nome.
quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me pra fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, pra honrar o teu nome, Senhor, pra honrar o teu nome, Senhor, pra honrar o teu nome, Senhor. Muito bem, vamos tirar uma fotinha aqui? Então, no 3, se prepare aí. Pode pôr o bebezinho também, se ele quiser. Eu vou ajeitar ali a câmera. Então, vai. 1, 2, 3. Isso, pegou todo mundo. Tá até sorrindo, parece, ó. É isso aí. Queridos, Deus abençoe vocês. Nós vamos proseando, se comunicando aí. Eu prometi que ia enviar o quê mesmo? Esqueci já. Depois a gente dá uma olhada no resumo da Yali. Certo? Um abraço para vocês. Fiquem com Jesus. Boa noite, beleza. Boa noite. Eu vou preencher aquele. Eu fiquei de entregar. Falar agora, não esqueça. Fiquei de entregar ali o certificado de batismo da Lauane. Eu vou deixar na igreja ali. Vocês já vão estar Sim. acordados a partir das 8 ou não? Sim. Sim. Então, Vamos eu sim. acho que antes de passar no Júlio, para pegar o Júlio para a gente ir lá para São João de Pelotas, eu deixo para vocês e vocês entregam para o Panda. E daí ele vai estar com uma com o kit lá também e aí entrega para a menina lá, a Lauane, tá bom? Tá bom. Tá. Tá. E amanhã, por esse horário aí, o Júlio, a gente passa na sua casa e nós vamos junto para lá, viu, meu filho? Tá bom, então. Então tá bom. Um abraço para vocês. Boa noite, queridos. Boa noite. Graça e paz. Tchau, tchau.